falar sobre desindustrialização no Brasil. Com a produção e faturamento em queda, a indústria tem encolhido e perdendo competitividade e participação na economia brasileira. No ano passado, foi o setor que mais demitiu no país e esse ano atingiu uma ociosidade recorde, segundo mostram os indicadores de uso do Parque Fabril. Quando a economia brasileira deu sinais de recessão, a indústria de manufaturado já pedia socorro há mais de uma década. A contribuição do setor para o Produto Interno Bruto encolheu nos últimos 15 anos de 15,1% em 2000 para 9% em 2015. A supervalorização do real em relação ao dólar durante o boom das commodities causou um aumento no consumo de produtos importados, desestabilizando a balança comercial. Os custos de produção, que já eram altos, ficaram ainda maiores. Os produtos brasileiros perderam competitividade e os especialistas começaram a falar em desindustrialização. Na sondagem mensal feita pela Fundação Getúlio Vargas, a utilização da capacidade instalada atingiu em fevereiro deste ano o menor nível da série iniciada em 2001. No levantamento da Confederação Nacional da Indústria, o uso da capacidade na indústria da transformação, aquela que produz bens de consumo e máquinas, chegou ao piso histórico nos meses de janeiro e fevereiro, quando o percentual médio ficou em 62%. Em março e abril, o índice ficou estacionado em 64%, mas ainda muito longe do usual e da máxima de 75% registrada em outubro de 2013. A crise política atual tornou mais grave a situação, gerando incerteza sobre a capacidade de lideranças de colocar a economia nos eixos. O ex-ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio no governo Lula, Luiz Fernando Furlan, disse que a indústria, já abatida, teve que se adaptar da pior forma possível, cortou gastos e demitiu funcionários. No acúmulo do primeiro trimestre de 2016, a indústria da transformação eliminou 69 mil vagas. Nos últimos 12 meses, o setor cortou 700 mil trabalhadores, com carteira assinada. Desde 2014, a indústria já fechou 845 mil postos de trabalho. Foi o setor que mais demitiu no período, respondendo por 58% das vagas eliminadas no país. Em março, o total de trabalhadores no setor somou 7,55 milhões de pessoas, retomando os níveis de 2010, segundo os números do Ministério do Trabalho. O setor industrial está operando no nível mais baixo desde 2003, segundo dados do IBGE. Em 2015, a produção caiu 8,3%, o maior recuo já registrado pelo IBGE. No primeiro trimestre de 2016, a queda acumulada é de 11,7%. O diretor de Políticas Públicas e Estratégia da Confederação Nacional da Indústria, José Augusto Fernandes, diz que a maioria dos setores industriais foram afetados pela crise, com destaque para os setores de veículos, bens de capital, computadores e produtos eletrônicos. A indústria de máquinas e equipamentos, parte fundamental do setor de bens de capital, opera com apenas 65% da capacidade, o maior nível desde 1999. Nós temos um desarranjo na política econômica cuja origem está na valorização do câmbio. Não há nenhum país que tenha valorizado o câmbio. Eu sei que valorizar câmbio é bom, porque as pessoas viajam muito, porque as pessoas compram coisas estrangeiras, mas desloca a produção manufatureira local. E sem indústria, um país como o Brasil não avança. Né? E nós não participamos, nós perdemos essa corrida ao longo dos últimos anos. Então, como a discussão está muito partidarizada, as pessoas ficam querendo saber quem é o responsável. Isso começa com a crise da dívida externa, nos anos 80, que é a chamada década perdida. Depois nós fizemos a estabilização, muito bem, aí fica todo mundo dizendo que foi formidável, e foi mesmo muito importante. Só que nós deixamos o câmbio se valorizar e perdemos um período em que a China avançou substancialmente. Depois, mesmo depois de 2003 e das benesses que nós recebemos com o preço das commodities, nós também deixamos o câmbio valorizar. Então eu posso citar 3 momentos com 3 governos diferentes em que, um por uma razão, outro por outra, fizeram que o Brasil começasse a ficar para trás na corrida pela industrialização, na competição pela industrialização. Então o Brasil tem um processo de desindustrialização. Sim, tem gente que diz que o Brasil não precisa de indústria. Pode ser como a Austrália. Como é que o Brasil vai ser como a Austrália se o Brasil tem 200 milhões de habitantes e a Austrália tem 19? Não é possível. Em tempos de recessão e desemprego, os brasileiros perderam a confiança na economia e pararam de gastar dinheiro.
Depois de anos em alta, o consumo das famílias foi atingido pela crise e caiu 4% em 2015, afetando os negócios em todo o país, de grandes